Dos Apóstolos, no capítulo de número 8, bendito seja Deus. O Senhor, irmão, é fiel, é Ele que fala. Se não for o Espírito Santo, irmão de Deus, na nossa vida, nada somos. Bendito seja Deus. Mas vamos ler a palavra, meus irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, glórias a Deus, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Glória ao Senhor. E entendiam a ele já desde muito tempo, e havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Felipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, se estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por todos eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém. Pode sentar, meus irmãos, e louva ao Senhor com as palmas bem contentes nesta noite. Uma festa gloriosa, bendito seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos os ínicos, do Evangelho, bendito seja Deus. Nós vemos aqui Pedro, nós vemos João, Estevão, nós vemos também Felipe, vemos Saulo também, bendito seja o nome do Senhor. Mas esses, meus amados irmãos, vamos falar de Pedro. Pedro era um homem que ele não entendia ainda o chamado do Senhor na sua vida, bendito seja Deus. E quando Jesus, irmão, falava de espiritualidade, Pedro falava na carne, bendito seja o nome do Senhor. Até um ponto, meus amados irmãos, em que Pedro, ele demorava a compreender aquelas coisas que o Senhor Jesus falava com ele. Mas até que um certo dia, bendito seja o nome do Senhor, Pedro disse que jamais negaria o Senhor, que jamais o decepcionaria. Mas Jesus disse para ele: olha, Pedro, antes que um galo cante, você vai me negar 3 vezes, bendito seja Deus. Mas Pedro, na sua naturalidade de ser humano, ele disse: jamais eu negarei o Senhor.
Mas quando, irmãos, os soldados chegaram para prender a Jesus, Pedro já de imediato pega a sua espada, corta a orelha daquele soldado, e Jesus volta a colocar ali a orelha daquele homem e diz para Pedro: Pedro, não é dessa forma, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Então, Pedro, aquele que coloca a mão na espada, sobre ela também, Pedro, cairá, bendito seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Pedro, ele demorou para compreender o chamado de Deus. E quando ali o Senhor Jesus, ele foi levado, bendito seja o nome do Senhor, e posto ali junto a uma grande fogueira, aleluia, Jesus, alguém conheceu a Pedro, porque Pedro seguia ele de longe e também estava ali. E quando alguém disse, esse também era um dos que estavam com ele, e ele disse, não, eu não conheço esse homem. Então ele lembrou, irmãos, que o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus havia dito para ele. Eu fico imaginando, irmãos, as entranhas de Pedro como ficou, ao ponto de que ele saiu, chorou amargamente, porque ele havia decepcionado o Senhor. Mas quando Deus, meus amados irmãos, ele observa, ele olha o coração, e ele vê que ali é uma terra fértil, meus amados irmãos, uma terra em que pode ser lançada uma semente, pode ser lançado um fundamento. Então o Senhor insiste naquela terra, e assim ele fez com Pedro. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele foi ter não foi com Pedro, e quando ele chegou lá, Pedro havia voltado às suas atividades de pesca, e quando Jesus encontra Pedro, diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Bendito seja Deus. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu conheces, tu sabes. Porque uma vez, irmão, decepcionando, eu fico imaginando Pedro, a forma com que ele ali estava diante de Jesus, e se novamente Pedro negaria novamente. Então, houve aquela guerra dentro do coração de Pedro, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus, irmão, com todo o seu amor, disse para Pedro, então Pedro, apacenta os meus cordeiros, bendito seja o nome do Senhor. Mas havia, meus amados irmãos, uma promessa, porque até então Pedro não era cheio do Espírito Santo. Pedro, ele não tinha, irmão, uma virtude, um poder, aleluia, o qual muitos dos profetas do passado tiveram. Então Pedro era necessário que ele recebesse o Espírito Santo. Então o Senhor disse para ele, agora os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, nós vemos que todos, irmãos, estavam reunidos ali, bendito seja Deus. E de repente diz a palavra que um som de um vento impetuoso, irmãos, entrou por dentro daquela casa, aleluia, daquela congregação, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia. E quando Pedro, irmãos, ele levanta, já não é mais aquele Pedro, ele levanta, irmãos, renovado, porque o poder de Deus estava sobre ele, bendito seja o nome do Senhor. E naquele dia, meus amados irmãos, 3.000 almas aproximadamente se converteram por causa do discurso de Pedro, que o qual o Senhor fazia por intermédio de Pedro, bendito seja o nome do Senhor. E com o passar dos dias, Jerusalém colocava os doentes, bendito seja Deus, pelas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e curasse os enfermos. Mas o Evangelho, irmão, ele tem as suas características. O Evangelho ele liberta, o Evangelho ele transforma, o Evangelho dá vida, o Evangelho ressuscita, o Evangelho mata, bendito seja o nome do Senhor. Mas como pode ser isso, irmão Pereira? O Evangelho mata. Lá está um exemplo, irmão, de Ananias e Safira, porque a obra precisava de um crescimento espiritual. E Pedro, irmão, diante daquela situação, foi ali notório que se vendesse as propriedades e trouxesse aos pés dos apóstolos, mas aquele casal, ele também reteve a sua parte, mas como mentiu ao Espírito Santo, foram ali mortos naquele mesmo lugar. Mas isso aí, irmão, não é que Deus é mau em sua circunstância, é Deus lançando fundamento. A igreja precisava crescer, a igreja precisava caminhar, bendito seja Deus. E quando vem, meus irmãos, as perseguições, ali, muitos deles foram pelas terras anunciando, pregando, bendito seja Deus. E Filipe, ele vai para a cidade de Samaria, e a palavra diz, como nós lemos aqui,
o Senhor fez grandes milagres por intermédio de Filipe. Mas era necessário algo. Vocês precisam ser revestidos do poder de Deus. Então, para quem eles mandam para lá? Pedro e João. Então, eles tinham uma missão de orar por aqueles irmãos que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João chegam ali naquela circunstância e colocam as mãos sobre aqueles crentes e eles começam a receber o poder de Deus. Aquelas vidas precisavam ser transformadas. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós recebemos o batismo na água, nas águas, recebemos quantas coisas de Deus, mas nós não temos aquela fortaleza para seguirmos adiante, irmãos, no Evangelho. Por que muitos param pelo caminho? Porque o fundamento, irmão, ainda não foi lançado sobre eles. A gente vê o exemplo desses 3 jovens aqui. É uma terra que o Senhor achou graça, então o Senhor vai lançar um fundamento. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a serva de Deus orava, o Espírito Santo não estava falando conosco. São evangelistas, o Senhor está preparando, o Senhor está fazendo obra. E ainda que eles permaneçam em um determinado lugar distante daquilo que o Senhor estabeleceu, eles vão lembrar que tem uma obra na vida deles. Glória seja dado o nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, havia aquele homem chamado Simão. Simão, ele tinha um espírito. Mas quando, irmãos, ele tinha um espírito contrário, mas quando ele viu o poder de Deus através de Filipe, a palavra diz que ele andava de contínuo com Filipe. Ao ponto, aleluia, de quando Pedro chegou para orar por aqueles irmãos, a primeira coisa que ele fez, ele já queria comprar o dom de Deus. Então Pedro, irmão, ele chega com uma espada e ele diz: olha, Filipe, olha, Simão, guarda o seu dinheiro que era para a sua própria perdição. Bendito seja Deus, o dom de Deus não é comprado. E você não faz parte desse ministério. Irmão, muitas das vezes nós vemos uma igreja, irmão, que ela começa. E qual que é o segredo para o crescimento de uma igreja? Bendito seja o nome do Senhor. É muitas das vezes, meus amados irmãos, cortar certo tipo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de conflito. Porque hoje as igrejas, 90%, vivem em conflito, aquelas guerras internas. Então Pedro foi necessário, irmão, de passar a espada e já cortar aquele mal por ali mesmo. E quantas das vezes nós vemos irmão que não gosta de irmão que aquela guerra terrível, então isso é o inimigo, irmão, plantando para que a obra não cresça. Então isso tem que ser aniquilado. Mas uma outra coisa mais importante é buscarmos os dons de Deus. Irmão, se nós não tivermos o dom de Deus, a obra não cresce. É quando você vai orar, o Senhor cura. É quando você vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer uma visita e ali é um espírito de miséria, você ora e aquele mal vai embora. E as almas começam, meus irmãos, a enxergar, aleluia, a verdadeira essência do Evangelho. Porque não adianta nós falarmos de missão se não temos, irmão, o dom de Deus. Se o Senhor não operar, o próprio Jesus disse: se não houver milagre, jamais crerão. Não tem como crer. Eu sou testemunha vivo disso. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos milagres o Senhor fez, irmão, por nosso intermédio? Não que somos melhores, não. É porque era necessário que o Senhor operasse um milagre para que a obra de Deus fosse adiante. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é necessário. Buscar o dom de Deus, eliminar conflitos internos, bendito seja o nome do Senhor, e exercitar o dom de Deus. Aleluia! A partir do momento que nós, irmãos, exercitamos o dom de Deus, os milagres começam a acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. E quantas obras o Senhor tem feito, irmãos? Coisas que a gente nem imaginava, o Senhor fez. Que somos melhores? Não, é porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E quando o Espírito de Deus habita em nós e os dons de Deus estão na nossa vida, o milagre acontece. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui, meus amados irmãos, Pedro, ele tinha tanto zelo pelas coisas do Senhor,
que quando as viúvas gregas eram desprezadas no ministério cotidiano, e aquela situação chegou ao conhecimento de Pedro, a primeira coisa que ele fez: procura entre vós varões de boa reputação. Uma igreja, moçada, tem um bom obreiro, com certeza ela vai ser uma igreja muito abençoada. E como que eu sei que a igreja tem um bom obreiro? Coloque ele para trabalhar, você vai ver o dom de Deus sendo exercitado na vida dele. Não deixa ninguém, pastor Sérgio, desocupado dentro da igreja. Dá uma incumbência para ele. Ele vai sentir ânimo. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor vai fazer grande obra. Bendito seja Deus. Então, irmãos, quando isso chegou ao conhecimento de Pedro, o que Pedro diz? Procura entre vós varões de boa reputação, de um bom testemunho. Coloca sobre esse importante negócio. E nós voltamos ao ministério da palavra e da oração. Irmãos, a igreja que não tem palavra, que não tem oração, ela é uma igreja morta. Bendito seja Deus. Mas uma igreja, irmão, que tem vida consagrada, que tem obreiro cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: o milagre acontece. E o milagre, meus amados irmãos, nós não estamos aqui pulando, batendo palma, aquela coisa toda, não. O Senhor trabalha em silêncio. Nós estamos aqui falando, irmão, pelo Espírito de Deus. Eu creio que tem pessoas aqui que estão sendo curadas. Talvez uma cura na carne, uma cura na alma, mas o Espírito Santo, ele está operando no meio. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso, irmão, que Pedro tinha esse zelo pela obra de Deus, pelas coisas do Senhor. Bendito seja Deus. E quando aqui Estevão, aquele diácono que foi escolhido, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e quando chega as perseguições, ele vai para Samaria, e ali o Senhor opera grandes milagres por intermédio de Filipe. Mas tem algo, irmão, que era necessário aqueles irmãos receberam o Espírito Santo. Bendito seja Deus. E quando mataram Estevão, e acontece com todo esse movimento, aqui, se os irmãos lerem bem um pouco atrás, vai estar escrito aqui, bendito seja Deus, que Estevão, aquelas testemunhas pegaram as suas vestes e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui, como nós lemos, esse mesmo Saulo, ele perseguia a igreja, continuava perseguindo a igreja. Mas o Senhor, ele sabe como trabalhar. Então, se as vestes de Estevão, o pastor me corrija aí se eu estiver errado, se as vestes de Estevão caiu sobre os pés daquele jovem chamado Saulo, ali o Senhor Jesus Cristo, ele viu uma obra. Então é esse que eu vou escolher para levar o evangelho aos gentios. E lá, irmãos, no livro de Atos, no capítulo de número 9, os irmãos observam que ali o Senhor tem um encontro com Saulo. Porque, irmãos, aquilo que Deus levanta, ninguém toca, não. Pode tocar, mas cai por terra, irmão. A obra que ela tem, quando ela tem o vínculo do Espírito Santo de Deus, os irmãos pastores e obreiros trabalham na obra de Deus, não sem intuito financeiro. O Senhor faz crescer a obra. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu disse, irmão, que o evangelho também mata, nós somos testemunha disso. Eu congreguei no ministério há muitos anos atrás, e eu dirigi um pequeno ponto de pregação, e ali vinha muitos irmãos de fora, né? Vinha jovem, vinha irmãos de muitas localidades, e sentia ali, irmão, uma virtude muito grande. Então nós reuníamos ali. Eu não pedia oferta, né? Porque todos os irmãos que chegavam contribuíam ali. Eu pedia para a irmã fazer a somatória, manda lá para o ministério, para o pastor, e está tudo certo, nós estamos livres, vamos evangelizar, vamos ganhar algo. Mas chegou um dia, aquele homem veio na minha casa, me humilhou de uma tal forma. Eu sou aquele crente, irmão, quando alguém me humilha, eu vou para os pés do Senhor, eu vou contar para o meu pai. As crianças não são assim, me bateu, eu vou contar para a minha mãe, eu vou contar para o meu pai. E eu fui orar ao Senhor, e Deus me deu uma revelação de 3 galos agitados pelo vento e se chocavam contra a muralha. E quando Deus me dá uma revelação, já me revela a palavra. Quando o Senhor disse para Saulo, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões.
A palavra recalcitrar não quer dizer se chocar, você se bater contra uma muralha. Aguilhões são pontas de ferro aguda. Então eu compreendi aquela visão. E no dia 1º de maio de 2000, aquele homem foi assassinado no bairro dos Pimentos, o pastor Jacó. Talvez alguém conheceu ele aqui. Mas, irmão Pereira, o que aconteceu? Ele pegava o dinheiro da igreja, emprestava a agiota, aí as pessoas para pagar aquela dívida, assassinou o pastor Jacó. Eu chorei, fiquei triste, porque era um homem de Deus, mas infelizmente deixou o inimigo entrar no coração. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, de se retratar para que o inimigo, irmão, ele não venha a campo dentro da igreja. E vocês vão ver o verdadeiro avivamento na obra do Senhor. Bendito seja Deus. E eu me lembro, irmãos, que aqui tem alguns irmãos que nós já tivemos no monte junto. E quando, irmãos, eu descia da montanha, eu ia fazer visita. E eu tenho uma irmã que mora no Ponte Alta. E quando ali, eu falei para ela, nós estamos indo aí. Eu nem me lembro dos irmãos que estavam comigo, que faz muitos anos atrás. E quando eu cheguei ali, irmão, Deus já me revelava, me dava uma autoridade profunda naquele lugar. A casa cheia. E o Senhor falou, ora por todos eles por imposição de mãos. Eu comecei a orar, alguns manifestavam no espírito contrário, caía ali. Uns recebiam a promessa do Espírito Santo. Mas chegou uma mãe, uma criança de aproximadamente uns 3 anos no colo, aquela criança com o rosto cheio de ferida. E a minha irmã disse assim, olha Pereira, a mãe trouxe essa criança aqui, porque os médicos já fizeram biópsia e não conseguem descobrir o que essa criança tem. E ali, irmãos, a gente vê um olho triste, né? Porque quando manifesta o dom de Deus na nossa vida, já manifesta uma misericórdia, vem aquela compaixão dentro do nosso coração. Isso é o Senhor querendo operar um milagre. E o Senhor me deu uma autoridade e disse para aquela mulher, mãe, a tua filha não vai morrer, a tua filha vive. Essa enfermidade Jesus cura hoje nessa tarde, era uma tarde, irmãos. E ali nós estendemos as mãos sobre aquela criança, meus irmãos, e o Senhor fez um milagre, aquela enfermidade foi embora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Isso é, irmãos, dom de Deus. Busque o dom de Deus. Porque não adianta, meus irmãos, nós ficarmos se batendo, se sapateando, aquela coisa toda. Isso é bom, é bonito, mas quando se sai lá fora, o que você tem? Talvez pergunta para algum irmão, qual foi a palavra? Eu não sei, eu vejo muito isso onde congrego. Não sei, estava tão bom que eu nem percebi a palavra que era. Então, eu não estava ligado naquilo que o Senhor queria falar. Então isso não vai se divergendo, vai se desgastando, e de repente a igreja começa a morrer, as pessoas já não têm mais ânimo. Então é necessário que se enche do Espírito de Deus, que se busque o dom de Deus e exerce o dom de Deus. Aqui tem muitos irmãos que você tem um dom glorioso. Bendito seja Deus, o Senhor te deu. O Senhor te deu um dom glorioso, então usa. E isso é bonito, e quando Deus nos usar, não nos gloriamos não, porque tudo é para Deus. Se eu for contar os milagres que o Senhor tem feito pelo nosso interno, são muitos milagres. E uma certa feita eu ia indo para a Igreja Deus e Amor, nós estávamos em uma campanha, em jejum muitas das vezes, e quando eu ia passando, uma senhora gritando, e de repente eu parei, ela chegou e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, não, eu sou crente. Porque quando nós não somos cheios da arrogância, né? Eu sou evangelista, eu sou isso, nós somos crentes. E ela falou assim, não, é que meu filho está doente, e ele está para morrer, a minha mãe é enfermeira, e disse que ele não passa dessa noite. O senhor não quer fazer uma oração pelo meu filho? Falei, eu irei orar pelo seu filho. E quando o irmão descia ali, bendito seja Deus, naquela casa, olhei o estado daquela criança. Realmente a criança estava muito mal, pálida, olho fundo. Ela falou assim, já faz 2 dias que ele não come. Eu falei, senhor, o teu filho vive, ele não vai morrer. E ali estendi as mãos. O Senhor operou um milagre na vida daquela criança. Encontrei ela no mercado, perguntei do menino, ela falou assim, o menino está um rapaz e está crente. Está vendo, meus irmãos? Faz obra de Deus.
Faz aquilo que o Senhor te estabeleceu. E se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor achou em você uma terra fértil, uma terra que pode lançar um fundamento. Amém. Nós trabalhamos com obra, irmãos. E quando nós vamos construir uma obra, né, é feito o estudo do solo, para ver se o solo é firme. Depois vem os bate-estaca, bendito seja Deus. E depois nós começamos a levantar aquela obra, bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor observou em vocês, que vocês é uma terra sólida. O Senhor vai lançar um fundamento sólido na vida de vocês, um fundamento grande, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda que a idade chegue, esses dias eu estava jovem, falei outro dia, eu estou com 60 anos, já estou velho. Alguns irmãos me conhecem aqui, eu era ainda jovem, 30, né? Já estou com 60, falei, Jesus, já estou velho, e o que eu fiz para o Senhor? Nada. Porque ainda que nós fazemos tudo para Deus, e é pouco, é muito pouco que nós fazemos para Deus. Por isso, a partir de hoje, meus amados irmãos, toma uma consciência com responsabilidade diante do Senhor. Bendito seja Deus, para que cumpra o propósito de Deus. Porque Paulo deixou escrito, nós temos que ter o cuidado para não trabalhar em vão no Senhor. E isso eu me preocupo. Eu, onde congrego, às vezes o irmão fala assim, irmão, você não tem carro? Você tem ministério? Eu tenho um dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Elias não chegou na casa da viúva com uma carruagem de ouro, não. Chegou a pé. E falou, faz um bolo aí e traz para mim. Riqueza é um dom de Deus. E se você busca riqueza, amém. Mas não põe nela o coração. Falei para o irmão, não, eu já tive carro, mas isso não é tudo na minha vida. Eu, graças a Deus, dobro o meu joelho, oro, falo com Deus, vivo pela fé. O Senhor é que cuida de mim. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos que ter esse cuidado de deixar o Senhor cuidar de nós. Talvez essa palavra aqui, alguém pode estar remoendo dentro do coração. Mas quando o Senhor lançar o fundamento, você vai lembrar do que está sendo dito aqui nesta noite. Hoje é um culto de missões. Talvez a palavra para você não serve, mas ela é direcionada para alguém. Irmãos, porque quando nós estamos cheios, muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que a gente quer, né? Então, na palavra eu vejo muito isso. A palavra não serve. Hoje eu queria que viesse um anjo e soprasse, aquela coisa toda. Mas e aí? Quando você volta para lá, as guerras estão do mesmo jeito. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mas quando você entra pela porta da palavra, irmãos, a saber que muitas das vezes aqueles conflitos que tem dentro da sua casa, ele tem que se afastar. Aquilo que tem dentro do seu trabalho, você tem que evitar. Aquilo que você encontra na rua, você tem que evitar. Então você vai ser um crente verdadeiro, o Senhor vai te usar, um milagre vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. É dessa forma. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Uma palavra gloriosa. A gente vê o servo de Deus abriu a palavra, então o Senhor falou, essa aí é a palavra. E aqui nós vemos, se darmos continuidade, você vai ver o que o Senhor operou através de Paulo. Os lenços de Paulo eram levados aos enfermos e eram curados. Bendito seja Deus. E quantas das vezes alguém chega na nossa casa para pedir oração, minha esposa está ali. E muitas das vezes, esposa, e aí, vamos? E já imaginamos se nós não temos dom de Deus? Se não temos autoridade para mandar o espírito imundo embora? E aí? O inimigo entra, faz arruaça, vai embora e o crente é envergonhado. Mas nesta noite, o Senhor está te enchendo de fortaleza. Bendito seja Deus. O Senhor vai soprar um vento de avivamento na sua vida. Através desta palavra você vai lembrar, bendito seja Deus. E quando o Senhor te revelar o lugar, mandar você ir, você vai. Porque a obra quem faz é Deus, não somos nós não. Nós somos tão somente dispenseiros. Aleluia! Canta lá, dispenseiro. Eu estava ouvindo a serva de Deus cantando na hora da oferta, às vezes ninguém entende, é um mistério. Deus está libertando. Quantas almas não entra a
aflito, necessitado, mas quando houve um cântico, o anjo regendo, bendito seja Deus, o Espírito de Deus vai tomando, o mal vai indo embora, a tristeza vai indo embora, a alegria entra e o nome de Deus é glorificado. É isso que se precisa, meus irmãos. Eu congrego em igreja grande, mas quando você olha pelo olho do Espírito, não dá pena. Povo desprovido de entendimento, esperando um fundamento, tá? Que muitas das vezes não acontece. Por que não acontece? Porque esses conflitos internos que é preciso, irmão, ser eliminados. Isso é o inimigo ganhando campo dentro da obra. Isso em qualquer lugar. E se tiver esse mal aqui, manda embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Manda embora e vocês vão ver o que o Senhor vai operar de milagre. Até, meus irmãos, dentro da nossa casa. Se nós não vigiarmos, bendito seja Deus, o inimigo entra, rouba a porta, arrebenta, faz arruaça. E nós ficamos envergonhados. E que nesta noite o Senhor nos dê sabedoria. Que a unção divina que o Senhor derramou sobre a vida de Pedro, que a unção divina, a fé que o Senhor derramou sobre Estevão, que a fé divina, os dons gloriosos do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre a vida de Filipe, seja derramado sobre esta igreja nesta noite. Receba em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor manda nessa noite. Fico feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Bendito seja Deus, que nem eu já falei, nós já estamos ficando velhos, cansados. Mas a palavra diz que ainda na velhice daremos fruto. Então vamos pelejar pela obra de Deus. Vamos ganhar almas. Bendito seja Deus. Jesus disse, não houver milagre, jamais crerão. Então nesta noite que o milagre de Deus possa acontecer por seu intermédio. Bendito seja Deus, pelo intermédio da igreja, pelo intermédio do ministério, dos pastores, diáconos, presbíteros, meus irmãos, o Senhor vai derramar dons gloriosos nesta noite. Eu queria, irmãos, que todos ficassem de pé. Bendito seja Deus, nós vamos fazer uma oração. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Bendito seja Deus. Santo tu és, Senhor. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Talvez, Senhor, nesta noite, alguém esperava uma palavra, Senhor. Meu Deus. Aleluia, que talvez, Senhor, entrasse lá e resolvesse algum problema. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que aquele, Senhor, que não entrar pela porta, Senhor, aleluia, ladrão e salteador. E muitas das vezes nós queremos pular o muro, queremos ouvir aquilo que o Senhor, aleluia, que o nosso coração almeja ouvir. Mas às vezes, Senhor, é necessário mostrar o caminho. E nesta noite o Senhor nos mostrou um caminho, que o caminho, Senhor, é entrar pela porta do Evangelho, pela porta da palavra, Senhor. E nesta noite, aleluia, que o Teu Espírito Santo entra na vida desta irmã, deste irmão, e se houver algum mal, manda embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse inimigo, Senhor, que trabalha na mente dessa pessoa, para colocá-lo a menos, para colocar no coração dessa pessoa um complexo de inferioridade, Senhor, muitas das vezes, Senhor, as pessoas nem querem vir na igreja, Senhor, talvez por causa de uma condição financeira, ou talvez, Senhor, não tenha um emprego, Senhor, mas quando entra com o coração quebrantado, é como Ana, Senhor, que adentrou naquele dia naquela casa, e o Senhor concedeu um milagre na vida da tua serva. Espírito Santo, cura a alma, Senhor, cura a alma desta pessoa, cura essa enfermidade, Senhor, que está assolando essa pessoa, porque muitas das vezes eu não conta para ninguém, mas sente, Senhor, o peso da enfermidade, e que nesta noite haja uma cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida desses 3 varões. Senhor, o Senhor nos revelava, Pai, quanto sofrimento, o inimigo, Senhor, batendo para lá, para cá, mas nesta noite, Senhor, eles tiveram um encontro com o Senhor, eu creio, aleluia, através da palavra.
são um solo fértil. O Senhor vai lançar um fundamento, o Senhor vai plantar uma semente, e essa semente ela vai florescer, Senhor. Vai haver um milagre. Glórias a Deus, vai haver, Senhor, aleluia, grandes mover do Espírito Santo na vida desse moço. Chama eles para uma grande obra, Senhor. Chama eles para o ministério de evangelista, pastor, presbítero. Derrama sobre eles um dom glorioso, Senhor. Porque o inimigo, Senhor, ele não desiste, mas quando o poder do Senhor, ele desce sobre a nossa vida, sobre a vida de uma pessoa, esse mal vai embora, esse mal não prevalece. E dai ao teu servo, Pai, a alegria do teu Espírito Santo. Irmão Sidney, Pai, quantas marcas na vida deste homem, mas o Senhor colocou uma marca maior dele, que é a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, da glória, aleluia, que aonde, Senhor, os pés desse homem pisar, aleluia, vai acontecer um milagre, para que o teu nome seja glorificado. Pai santo e justo, ajuda, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, que amanhã eles possam acordar, Senhor, uma nova visão, uma nova direção, a saber que eu preciso ser útil na tua obra, que eu preciso fazer alguma coisa, para que, aleluia, o meu trabalho não seja vão no Senhor. E se há algum cansaço, alguma fadiga, manda embora no nome do Senhor Jesus Cristo, e faz uma obra para que o teu nome seja glorificado. Pai Todo-Poderoso, como ministra a tua santa palavra, Senhor, eu ministro uma bênção sobre esta igreja, sobre o pastor Sérgio, pastor Célio, reverendo João Batista, meu Pai. Quantos anos eu conheço esse irmão, a esposa, Deus. Enche eles do teu Espírito Santo, Senhor. Enche ele dos dons gloriosos do Espírito Santo. Enche eles do teu poder, Senhor, nesta noite. Dai a ele um renovo espiritual. Bendito seja Deus. Nosso irmão Célio, nosso irmão João Marvinho, nossa irmã Socorro, desce sobre a tua filha, Senhor, uma unção nova, um poder divino. Aleluia! Desce sobre esse casal, Pai, um poder divino nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, adentra, Senhor, a vida deles, a casa deles, Senhor, e faz uma grande obra. Repreenda o espírito da morte, meu Pai. Manda embora, Senhor, esse espírito de tribulação, que muitas das vezes, Senhor, a pessoa não consegue caminhar, não consegue prosperar, não consegue, Senhor, andar na tua presença, não consegue orar, não consegue buscar a tua face. Bendito seja o nome do Senhor. Mas entra com providência nesta noite e faz uma obra, Senhor. Deus, o nosso irmão Isaac, meu Pai, é um evangelista, é um pastor evangelista. Desce sobre o teu filho, Pai, uma unção divina, Senhor. Quantas guerras, quantos conflitos, muitas das vezes o adversário falando, não tem jeito, mas ele está na posição, Senhor, querendo receber do Senhor algo. Cumpre o desejo do coração do teu servo, Senhor, faz uma obra para que o teu nome seja glorificado. E nosso irmão Rovando e com a tua esposa, Senhor, ajuda este casal, Pai, ajuda ele, Senhor. Ele necessita, o Senhor sabe o que ele precisa. Muitas das vezes, Senhor, o adversário na sola, meu Pai, atormentando, mas que nesta noite, aleluia, o Senhor cinge ele com teu poder glorioso e dá um renovo do Espírito Santo. Os demais irmãos, Senhor, que aqui estão nesta noite, eu não me lembro o nome, Senhor, mas o teu Espírito Santo conhece as irmãs que estão lá na porta, meu Pai. Desce sobre elas uma virtude também nesta noite. Que esta noite, Senhor, muitas terão sonhos, visões, revelações, o Senhor vai dar sobre elas, Pai, nesta noite, na madrugada, na calada da noite. Glória a Deus. O teu Espírito Santo, Senhor, vai revelar a tuas filhas aquilo que elas precisam fazer para o Senhor. Pai santo e justo, pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que
que a bênção seja derramada, Senhor, sobre cada um de nós. Me leva para a minha casa, no meu lar provisório. Abençoe a minha esposa, meus filhos, meus netos, e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós, Senhor. Tudo nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, podeis assentar, louvo o Senhor com as palmas bem alegres, meus irmãos. Glória a Deus. Meu irmão, tem uma revelação aqui. Tem uma irmã que o Senhor te revelou algo. E você está pedindo uma confirmação para Deus. Senhor, é de ti, é. O Senhor quer te levar em algum lugar, um lar que o Senhor vai te levar. Viu? O Senhor já tem te mostrado. Bendito seja Deus. Já tem te mostrado. Só que você está com dúvida. Pode ir que o Senhor vai operar grande milagre. Pode ir, viu? O Senhor vai estar contigo quando você colocar a planta dos seus pés. O Senhor vai colocar as dele. Quando você colocar as mãos, o Senhor também vai colocar as mãos dele. Pode ir. Talvez o inimigo vá e condena você pelo teu passado, pela tua vida, mas deixa para lá, deixa tudo para trás. O que passou, passou. O Senhor nos deu vida nova. Marchamos, irmãos, em vida nova, uma Sião celestial. Faz o querer de Deus e o Senhor vai cumprir o desejo do teu coração. E tem também aqui uma pessoa que o Senhor está revelando. Você vai fazer uma viagem, você está pedindo uma confirmação, pode ir. E não esqueça de ir lá, vai apresentar algo na tua frente. É uma pessoa para você evangelizar. E ali o Senhor vai designar tudo o que é preciso falar. Bendito seja Deus. Pode ir em paz na tua viagem, viu? Você está pedindo uma confirmação para Deus. Não é para agora essa viagem, vai ser mais um pouquinho para frente. Mas o Senhor desde já está falando contigo, que Ele está preparando essa viagem, bendito seja Deus. E quando chegar lá, o Senhor Ele vai fazer uma grande obra por teu intermédio. Bendito seja Deus. Louva o Senhor com as palmas bem abertas nessa noite. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, tem uma pessoa também que revela o Espírito Santo. Que esses dias você pensou que você ia morrer. Mas você não vai morrer agora, não. O inimigo falou, daqui uns dias você vai morrer, mas você ainda tem muito para caminhar na obra de Deus ainda. Mas eu já estou velho. A palavra diz, irmão, que nós não podemos aumentar e nem diminuir um pouco da nossa estatura. Então quem cuida de nós é o Senhor. Então prepara, se coloca a caminho, porque o Senhor vai fazer obra por seu intermédio ainda. Irmão, agradeça a Deus por tudo, bendito seja Deus. Peço perdão, pastor Sérgio, pastor Célio, nosso irmão reverendo João Batista, nos perdoe, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Reflita na palavra que foi pregada nesta noite. Vê o que o Senhor tem para a sua vida e se coloca a caminho em nome do Senhor Jesus.